Estamos ao vivo, seu Alexandre Wanderer, para mais um Conexão San Diego Brasil, San Diego Novo Hamburgo, San Diego Rio Grande do Sul. A tecnologia ligando pessoas distantes, né? Que maravilha, tia. Que maravilha. Eu lembro há anos atrás, né? Muitos anos atrás, eu era bem novinho ainda, tinha mais cabelo e não tinha tanto cabelo branco, eu fui para a Austrália. E eu fui sozinho, né? Eu tinha 15 anos, fui morar na Austrália e, cara, a primeira vez eu levei 5 dias para me comunicar com os meus pais. 5 dias, cara. Olha só, agora a gente liga a câmera aqui. Se eu te falar que a minha filha ela foi fazer intercâmbio no Canadá, acho que eu já tinha te comentado aí, o pessoal que nos assiste acho que até já sabe disso também. Eu acompanhei a escala dela no Panamá pelo aplicativo. Eu sabia que ela tinha pousado, eu sabia que o avião tinha saído, eu sabia a hora que pousou lá em Toronto. Então, como as coisas mudam, né? Como fica melhor em alguns aspectos, pior em outros aspectos, mas a grande sacada aqui, né, para fazer um link com o assunto de hoje, cara, o tempo muda, as coisas melhoram ou pioram e tal, e as pessoas continuam brigando com dinheiro, né? Sim. Fala com o pessoal, leva 5 dias para falar com alguém, eu falo instantaneamente, o problema é sempre o mesmo. Como é que se faz para ter mais dinheiro, né? Tu sabe que nós tivemos aí semana passada nós tivemos o nosso encontro de Mastermind lá em Gramado, e ali se reúnem alguns empresários, tem infoprodutores, tem profissionais liberais, enfim, tem pessoal aí que tá se virando, tentando dar um salto, tanto de carreira, tanto de empresa, e a ideia desses grupos é uma troca de ideias, e essa troca ergue o grupo como um todo, né? Então, tem sido bastante proveitoso. Eu vou te pedir uma gentileza, pode continuar falando, eu vou só pegar um negócio aqui do lado, eu tô te ouvindo, tá? Beleza. E nesse último encontro agora, ele foi pautado bastante na questão de gestão, né, das empresas quando elas precisam dar aquele salto, né, porque existe aquela empresa que está começando, ela é eu empresa, né, geralmente começa com uma pessoa, com 2 pessoas, ou no máximo a família reunida para fazer o business funcionar. Depois ela valida a proposta, ou seja, ela sobrevive aos primeiros meses, ao primeiro ano, segundo ano, daqui a pouco começa a precisar de ajuda, começa a contratar pessoas, enfim. Ela vai naquela escadinha, né, naquela jornada que praticamente quase todas as empresas começam. E aí nós estávamos discutindo muito a questão das fases, né? Tem aquela fase onde, mesmo tu já tendo uma equipe, tu já tendo alguns processos desenhados, tu já tendo uma receita, um resultado, tu ainda tu não está pronto para dar um salto, né? Então, por exemplo, pega uma empresa que fatura até, sei lá, 4, 5 milhões ano, para dar o salto, para faturar 20, é outro jogo. Só lembrando, né, pessoal, entender, 4 milhões e tal que a gente está falando são empresas do mundo digital, né, André? São às vezes um empreendedor, 2, então é um pouco diferente da indústria, né? Sim. Mas são empresas que, na sua essência, são lucrativas. Isso é que é o que interessa, não é o volume de dinheiro em si. Mas 4 milhões para uma empresa dessa é bom, né? É bom. E aí tu pula para o patamar de 4 para 20 milhões, e aí tu pula do patamar de 20 para 100. Né? Então são etapas que geralmente a empresa tem que passar, e são etapas geralmente dolorosas, sob vários aspectos, principalmente na questão de desenho de processo, de contratação de equipe. E aqui tem uma chave interessantíssima, que quando tu passa dessa etapa dos 20 para os 100 milhões, eles falam assim, tu já tem que passar a contratar gente AAA, né? Que o Érico Rocha costuma dizer que é os faixa preta, né? Então, e aí esses profissionais, geralmente, eles não estão disponíveis no mercado, e eles passam a ter que ser encontrados em outras empresas, né? E, obviamente, que eles têm
um custo para isso, e muitas vezes tu tem que até abrir parte da participação dessas pessoas no teu negócio, para que eles venham com expertise colaborar para que tu chegue nesse patamar diferenciado. Que faz todo sentido, né? É o famoso modelo de partnership, né? Que tu vai abrindo participação para os teus colaboradores principais, e a empresa cresce uma velocidade muito mais rápida que conseguiria crescer só contigo ou com a tua família, né? Então, esse movimento é óbvio. Mas por que eu estou contando todo esse preâmbulo aí? Onde é que eu quero chegar, né, no final dessa história? E eu acabei conhecendo uma pessoa lá que foi palestrar para a gente, que já passou dessas etapas e tal, e ele, inclusive, ele vendeu a empresa dele, e atualmente ele virou investidor. Ele está investindo em alguns outros projetos, mas ele ainda não definiu. Está com 50, acho que deve estar próximo de 60 anos, mas com uma vitalidade, energia, para como se tivesse que começar um negócio do zero sem problema nenhum. Com a diferença de que agora ele pode optar, né, em se ele começa do zero, se ele não faz nada, se ele viaja pelo mundo, enfim. E aí, na sentada, a gente começa, o que tu faz na vida, como é que está teu negócio, troca ideia daqui, troca ideia dali. E é evidente que a gente chegou no tema investimentos. Sim. E ele me disse que ele deu muita sorte. Na verdade, ele deu muito mais sorte que juízo no raciocínio de construção patrimonial dele. Porque ele dedicou quase 30 anos da carreira dele para a empresa que ele construiu. Uhum. Mas ele sempre teve uma vida muito boa, ou seja, à medida que a empresa ia crescendo, ele ia conseguindo tirar mais dinheiro da empresa, ou ele investia a parte do dinheiro da empresa no processo dele, ou seja, a empresa crescia, gerava equity, né? Ou quando ele tirava, sob o ponto de vista de prolabório, até distribuição de lucros, ele acabava gastando esse dinheiro dentro do padrão que ele escolheu viver. E ele acabou não trabalhando o chamada construção patrimonial de pessoa física, que a gente bate tanto na tecla aqui. E esse negócio, ele acabou saindo em 2014, 2015, o setor onde ele estava entrou em crise. E ele, depois de quase 30 anos na empresa, ele viu a empresa gerar prejuízo, né? E ele gerou 2 anos em sequência de prejuízo, e ele entrou em pânico. Sim. Né? Porque a empresa até era saudável mesmo, gerando prejuízo, ela tinha caixa para aguentar essa fase ruim, mas ele disse, pô, meu Deus do céu, a gente sempre entendeu esse negócio como sendo infinito, né? E a partir do momento que eu olho para esse quadro e eu vejo que tem a possibilidade de dar alguma coisa errada, eu olho para a minha pessoa física e eu não me preparei para esse negócio. E aí foi quando começou ele ventilar a possibilidade de ele transformar a empresa na venda, né? De ele fatiar a parte dele e tentar conseguir passar o negócio adiante. E ele agora conseguiu, depois, com a ajuda de empresas especializadas nesse tipo de transação, de M&A, que a gente chama, né? Ele acabou saiu muito bem, e baseado na venda da participação acionária dele no negócio, do equity dele do negócio, ele acabou transformando a pessoa física dele muito bem, muito saudável, a ponto de ele poder escolher aquilo que a gente fala da liberdade financeira, né? No caso dele, liberdade de tempo, liberdade de espaço geográfico, tudo, né? Mas tudo isso perdeu o quê para vocês, né? O que me chamou a atenção nessa história toda, a gente bateu um longo papo, foi a conversa... quando a gente bate um papo com pessoas assim, já vale o evento, né? Que é muita experiência sendo passada. Mas o que ele me disse, olha, eu deveria, se eu tivesse que recomeçar do zero esse processo todo, eu deveria ter parte desse processo, eu tinha que ter construído algo na questão da minha pessoa física. Porque se eu não conseguisse vender a empresa por algum motivo, a empresa fosse mal, começasse a drenar recursos da própria empresa, perdesse equity, e eu não conseguisse vendê-la, eu estava ferrado, literalmente, porque eu não tive o que fazer. Olha só os extremos, Alexandre. Consegue entender a extremidade desse processo? Eu não ouvi falar, e é estranho não, né? Na verdade, é bem mais comum do que as pessoas imaginam, porque o que essa pessoa fez?
passou a vida inteira vivendo, conseguindo cada vez mais dinheiro, foi aumentando tanto a receita quanto a despesa, o padrão de vida melhorou, certamente construiu um certo patrimônio, não sei se esse patrimônio ele é líquido ou não, na verdade, eu não sei se esse patrimônio ele gera renda ou gera despesa, né? Mas o patrimônio, no caso, era a empresa dele e depois o resto era um padrão de vida alto, né? Uma bela casa de verão, ou seja, ele não tinha ativos geradores de renda fora a própria empresa. Esse é um problema, né? Que a empresa é renda variável, né? Então deixar todo o teu patrimônio em cima de renda variável, ainda mais no empreendedorismo num país tão louco como o Brasil, e nos Estados Unidos já é um pepino e é bem mais estável, né? Mas o que eu quero dizer? Essa pessoa passou a vida inteira aumentando o seu rendimento, aumentando o seu padrão de vida, construiu um patrimônio que não gera renda como deveria e provavelmente gera despesa, casa na cidade, casa na praia, casa no campo, carros, enfim. E aí está dependendo de um ativo que ele construiu a vida inteira para salvar não sei se velhice, mas salvar talvez a liberdade de escolha dele, para ele um dia poder trabalhar. O que acontece, né? Eu vejo, André, eu vou fazer um paralelo, ele teve sorte, que bom, deu certo, vendeu, colocou um bom dinheiro no bolso, mas, cara, se for calcular risco-retorno, talvez essa conta seja negativa, né? É tipo aquele cara que passa a vida inteira comprando o bilhete da Mega Sena, né? Cara, se ele for contemplado, puxa, vai ser muito legal. Se ele não for, cara, infelizmente, se ferrou. O que acontece? Eu vejo muito isso acontece aqui também, tá? Não é só no Brasil. Vamos pegar médico, fisioterapeuta, dentista, advogado. O que essas pessoas fazem? Começam a sua carreira sem nenhum preparo financeiro, mas muitos deles se dão muito bem, são bons, e aqui médico ganha pra caramba, muito mais do que no Brasil. Eles ganham uma bela de uma grana, e aí o que acontece? Eles começam a se perder um pouco assim. Cada cirurgia, vamos pegar números hipotéticos, eu não sei que números são esses. Nesse caso, só te interrompendo, mas eu acho que colaborando com o teu raciocínio, esse empresário que eu contei a história, a empresa gerou equity e ele se deu muito bem no processo todo. Agora, quando é um médico, mesmo que autoridade máxima na área dele, consegue uma remuneração muito acima da média, o equity dele é ele mesmo. Aí é que tá. Esse então, é o problema, quem é que compra ele mesmo depois, se ele resolver parar, né? Ninguém, né? A não ser que ele escreva um livro, esse livro gere royalties, ele passe a dar palestra, mas continua sendo o eu empresa, né? Mas aí é que tá aquela questão, né? Se ele escreveu um livro, ele criou equity no livro. Se ele virou palestrante, o equity dele é palestrante, mas ainda depende dele, como tu mesmo falou. Totalmente. Essa pessoa começa a carreira, vamos imaginar que a cada cirurgia de um médico, eu não sei o que faz o médico, tá? Cada cirurgia ganha $1.000, pegando aqui o caso do americano, ou R$1.000 no Brasil. Ele vai começar, ele pega uma experiência, vai ficando melhor, ele começa a cobrar 5 mil por cirurgia, começa a cobrar 10 mil, daqui a pouco ele está cobrando 100 mil por cirurgia, né? São poucos que conseguem isso, legal. Só que é o seguinte, quando ele decidir parar de trabalhar, ou fazer outra coisa, acaba essa renda. Não tem mais o que fazer. E agora pensa no seguinte, é a mesma coisa que esse teu conhecido, que se ele não tivesse gerado equity na empresa dele. Vamos pegar o médico, se ele, além de desenvolver a sua profissão, melhorar como médico e tal, ele constrói talvez uma clínica, ele monta filiais, ele monta um business que ele possa vender. Aí sim ele está criando equity. Caso contrário, cara, vamos supor que ele passou a vida inteira dele ganhando cada vez mais e fazendo uma reserva financeira, um plano de previdência ou alguma coisa. Ok, todos os 30, 40, 50 anos que ele trabalhou, não vale nada. Eu te diria, Alexandre, que isso é o exemplo do médico, eu acho que ele foi muito feliz porque ele basicamente representa a categoria dos profissionais liberais, né?
Pega todos, né? A maior parte dos profissionais liberais é o eu empresa, né? Não, claro, salvo raras e boas exceções, quando monta uma clínica, monta um negócio, onde bota outros profissionais a trabalhar e gerar receita em cima do trabalho de terceiros, né? Aí ele montou um negócio, ele deixa de ser o profissional liberal e passa a ser o gestor, né? Passa a ser o empresário. Mas fora isso, o profissional liberal que não, a maioria também não gosta, né? A minha esposa é profissional liberal, ela é dentista, tá? Tu não imagina a quantidade de discussão que nós já tivemos em relação ao negócio dela. Né? E ela gosta de estar sentada na cadeira atendendo os clientes dela. Né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. Pegar a tua mulher que é dentista, coloca ela para falar sobre finança, para estudar, não estudar, não falar, mas para ela executar alguma coisa de finança. É a mesma coisa que tu, como um financista, vamos chamar assim, tem que falar e executar coisa de dentista. O cara não tem a mínima noção, não gosta, não quer, você quer saber, eu vou terceirizar com alguém. É isso aí. Né? Então, eu acho que o nosso papel aqui, a gente já descobriu qual é o problema, né? Poderíamos ficar discutindo várias horas aqui sobre isso, e a gente faz isso seguir. Mas como é que a gente ajuda essas pessoas? Eu acho que essa é a grande sacada, porque essas pessoas, assim, vamos continuar no caso do médico, né? Um super especialista, um neurocirurgião, por exemplo, tá? Cara, esse cara ele tem que se preocupar muito mais do que ser apenas um neurocirurgião, apenas, né? Como se fosse só isso. Ele tem que poder contar com alguém que pega ele pela mão e diga assim, meu amigo, deixa eu te contar. Olha só, o que é equity? Como é que se cria isso? Então, enquanto estiver fazendo o teu trabalho, as tuas cirurgias, estudando, indo a congresso e tudo, começa a dar uma olhada para o assunto finança. Eu sei que ele é ruim, ele é chato, mas dá uma olhadinha. Pensa. E nesse caso específico, Alexandre, na questão dos profissionais liberais, mesmo que tu não queira enveredar para o lado da geração de equity por negócio, tu não tem outra saída que não seja investir em ativos geradores de renda. Né? Com certeza. Porque se tu não trabalhar a renda passiva por outros caminhos que não seja o equity, a tua capacidade laboral é finita. Né? Então, vai chegar um determinado momento que por mais vitalidade que tu tenha, por mais amor que você tenha pela profissão, vai ter que parar, né, uma hora. E aí que entra todo aquele processo que a gente bate aqui quase que dia e noite, né? Separa uma parte, bota em ativo gerador de renda. Separa uma parte, bota em ativo gerador de renda. Né? Parece um realejo, a gente é chato até quando a gente fala nesse negócio. Mas aí entra uma questão assim, ó, eu vou só usar um exemplo rápido, acho que foi na última vez que a gente conversou, eu falei, né, que alguns já sabem, que um carro custa, em 24 meses, ele custa praticamente o seu valor. As pessoas, não, como assim? É um carro de 100 mil, ele vai custar praticamente 100 mil em 24 meses, e as pessoas duvidam até não poder mais, tá? É a mais pura verdade. Mas é 90, tá? É 90, 110, tanto faz. É em torno do valor dele, tá? Quando tu pega um médico, por exemplo, super bem sucedido e tal, ele tem que entender algumas coisas que estão implícitas no dia dele. A gente chama o ladrão invisível, né? Então ele tem que entender, é chato ele entender que o carro custa em 24 meses, custa o valor dele? Sim, é chato. Talvez ele não possa ter aquele carro. Mas ele tem que entender que quando ele faz 10, 20, 30, 50 mil por mês, ele tem que viver com talvez a metade disso, e a outra metade ele tem que se preparar para construir equity, seja próprio ou seja terceirizado. Agora tu abriu um gancho para mim mudar o rumo da conversa aqui para um negócio que eu acho também uma discussão muito interessante, que eu até brinco, né? Leão, depois que come gente, não quer mais comer outro bicho, né? O que eu quero dizer com isso, né? Isso é que nem assim, a gente quando é adolescente não, mas está lá 18, 19, 20 anos, quando vai participar de uma festa, vai tomar álcool, tu toma até perfume e não nota a diferença do que tu tá bebendo, né?
E aí, a partir de determinado momento, quando tu começa a experimentar produtos de qualidade melhor, tu começa a entender que existe um outro tipo de vida, né? Do que aquela de tomar qualquer coisa. E aí, por exemplo, vinhos, eu particularmente gosto muito de vinho. Chega um determinado momento, tu começa a experimentar, tu sai daquele vinho de terceira prensagem, tu vai para um vinho reserva, daqui a pouco tu conhece um Gran Reserva, daqui a pouco tu vai para um Gran Cru, daqui a pouco tu vai para vinho, não sei, aí, nossa, aí tu vê que o céu é o limite, né? Desse tipo de gostos, né? E, evidentemente, tem que entender qual é o teu limite, né? Significa que não, tu nunca vai poder tomar um vinho, sei lá, de $10 mil a garrafa? Quem sabe um dia até vai ter essa oportunidade. Mas não é o objetivo, né? É uma discussão que eu tenho até com alguns amigos aí, tem que viver bem, tem que não sei o quê, tu não sabe se tu vai morrer amanhã e não guarda as coisas. Eu digo, olha, isso é uma discussão quase que filosófica, né? Eu digo assim, olha, estatisticamente falando, eu não vou morrer amanhã, né? Então, eu tenho que contar muito mais com a possibilidade que eu não vou morrer do que a que eu vou morrer. Então, a gente tem que acabar se preparando um pouco mais para isso, né? Eu queria só lembrar, esqueci o nome da pessoa, tem um cara famoso, não sei o nome dele agora, cara que tinha muito dinheiro e calculou lá, não sei o que ele ia viver até os 80 anos, né? E aí ele gastou tudo até os 80, só que ele viveu até os 95. E os últimos 15 faltou. Tem até o Jorginho Guinle aqui do Brasil, né? Isso aí, cara, esse cara aí. Não sei se eu contei a história certa, mas é mais ou menos isso, né? É um negócio que é inacreditável, né? E a gente estava numa discussão ligado principalmente à questão de pressões sociais, né? E teve um conhecido nosso, que obviamente não vou citar o nome, que eles estavam planejando uma viagem para a Europa e estavam indo em 4 casais para a Europa e nesses 3 desses casais tem uma situação financeira muito confortável, tá? São pessoas ricas, tá? E costumam viajar de primeira classe. E um dos casais, não é que são bem de vida também, não tem dificuldade financeira, mas não são ricos, né? E aí, sei lá, o orçamento da viagem, uma viagem para a Europa hoje de 15, 20 dias, calcular que custaria na faixa de 40 mil, 50 mil reais, e viajando no modelo dos ricos, custaria 60 mil, né? E aí eles decidiram viajar de primeira classe junto com todo mundo. Sim. Só que aqueles 20 mil que eles gastaram a mais nesse processo todo, eles tiraram de um ativo que estava gerando renda. E aí começou a minha discussão. Eu disse, cara, assim, ó, quer viajar de primeira classe? Nenhum problema. Pelo contrário, é maravilhoso poder viajar de primeira classe. O que eu discordo veementemente é você atrapalhar o seu processo de construção patrimonial, ou seja, você está construindo um modelo de gerador de renda que vai te garantir lá na frente. Aí você atrasa esse processo, você cria uma despesa a mais, porque você não teve a coragem de responder para si mesmo, olha, dessa vez eu não posso. Eu vou lá na cachorreira, como eu brinco, né? Vocês podem ficar aí, a gente lá vai chegar no mesmo lugar e em questão de 15 minutos eu saio depois e encontro vocês na imigração, né? Tem pessoas que têm dificuldade nesse processo. Aí, né, deixa eu tu vê como é interessante, né? As pessoas, e a gente lida com isso também todo dia, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com a pressão social, né? Então elas custam, assim, passam a pagar um custo super alto para fazer as mesmas coisas que os outros fazem, mas enquanto elas poderiam parar de se auto-enganar, como tu mesmo falou, diz, cara, eu não posso fazer, e não é demérito nenhum, sabe por que eu não posso? Porque eu estou numa construção de patrimônio. Eu não estou naquele nível deles. Não é porque eu sou incompetente, eu sou ruim, eu sou um zero à esquerda. E tem que sentar com essas pessoas e explicar. Falando, olha só. E também, Alexandre, não vai para o outro extremo de ser avarento, né? Eu vou viajar lá na cachorreira porque eu sou pão duro. Eu não quero pagar esses 20 mil a mais para estar na primeira classe.
É diferente. É bem diferente. Quando tu não está pronto para fazer isso. Teu processo de construção de renda passiva ainda não está pronto. Sabe o que acontece? As pessoas que estão na primeira classe, esse caso dos 4 casais e 3 que vão lá, cara, ninguém sabe a realidade deles. Não sabe se eles já tinham dinheiro antes, tem agora, não sei quem. Talvez um tá fazendo. Vamos supor que fossem tudo médicos, tá? Vai que um já está fazendo cirurgia de 30 mil e o outro está na de 10 mil ainda. A gente não sabe. Talvez Sim. eles tenham 2 filhos e o outro tem 4. Mas a grande questão, eu já quero fechar o parênteses, é assim, gente, quem por acaso está sofrendo dessa pressão social, tem que colocar a mão na consciência e pensar assim, puxa, eu vou colocar fora um bom pedaço do meu patrimônio, da minha construção de patrimônio e do meu futuro financeiro para passar 15, 20 dias na Europa, mas eu vou passar os mesmos 15, 20 dias. Só que 10 horas para ir, 10 horas para voltar, ao invés de estar sentado meio que espremido, que passou a vida inteira voando assim, eu poderia estar numa cadeira reclinada, uma poltrona reclinada. Tá, Magrão, por 20 horas de desconforto, 20 mil reais paga essa conta. Então, esteja sincero consigo mesmo, esteja sincero com os seus amigos. Eu tenho certeza que se eles são amigos mesmo, eles vão entender, né? E não é assim, vou pegar um exemplo, mas eu perdi o dinheiro no jogo. Não, cara, é construção de patrimônio. Respeite a si mesmo e para de viver com relação aos outros, né? Viva na sua realidade. Tu sabe que até, eu acho que é tão polêmico esse tema, que quem estiver nos escutando e quiser comentar embaixo aqui no vídeo, até dar sua opinião em relação a esse tipo de coisa, porque eu acho que gera uma discussão muito forte. Eu vou tomar um vinho diferenciado, eu vou ir num restaurante mais requintado, eu vou viajar de primeira classe, eu vou, enfim, todas as coisas assim que, confortos, luxos que a vida nos oferece, que não tem mal nenhum em utilizá-los, né? Pelo contrário, eu faço votos que a maioria das pessoas que estiver nos escutando e almeja isso, chegue lá, né? Isso é muito legal, né? Mas assim, escreva aqui embaixo a opinião, como é que conduz isso na vida? É um modelo mais do marshmallow, assim, né? Eu como marshmallow agora e abro mão de 2, né? Mas aí, André, uma coisa que me chama a atenção, as pessoas costumam achar que, assim, elas, ou um ou outro, né? Sim. Ou vai de primeira classe ou não vai, ou enfim. Na verdade, elas podem ter os dois. Pensa no seguinte, essa viagem, certamente, ela foi planejada, né? Estou entendendo que não é assim, decidimos, amanhã nós estamos voando. Sim. Quando a pessoa está preparada financeiramente, pense o seguinte, cara lá, para ele custa 20 mil a mais para ele ir de business class ou de primeira classe, tanto faz. Esse cara pode pensar o seguinte, se ele se preparar, ele usa a favor dele os cartões de crédito que ele tem, ou se ele não tem ainda, ele pode até contratar um cartão que paga alta tarifa e coisa, e ele acumula milhas, e ele reorganiza, passa a viver a vida dele um pouco mais em cima de cartão de crédito com gerenciamento de dinheiro. Não é ficar devendo cartão. Pagar mais coisas no cartão, usar o cartão de forma mais inteligente. Eu vou gastar mais dinheiro para ganhar mais milha, né? Sabe? Aí, por favor, né? Então, o que acontece? Essa pessoa pode fazer essa primeira classe sair de graça, esse upgrade para business class ou primeira classe. O que acontece? Gente, olha só, quem está escutando. Em nenhum momento eu falei que não pode ir. Eu só disse, a diferença de classes, 20 horas do desconforto por 20 mil reais, eu não tiro do bolso. Foi isso que eu quis dizer. Só que tem o seguinte, e se eu tiver que só pagar minhas contas diferentes, ter um cartão diferente, coisa, e eu vou poder ganhar esse upgrade? Opa, isso já me interessa. Faz lá um montão de milha, compra a passagem e aí faz o upgrade para a primeira classe. Puxa, isso eu acho que dá. Cara, é até um negócio legal de fazer, sabe? E dá até para ensinar os outros. Mas aí, se o pessoal quiser escrever aqui, dar sua opinião, é sempre legal, porque a gente acaba escutando a percepção do público também em relação a esses, assuntos. Né? Podem concordar, podem discordar, podem nos xingar, é livre, né? Façam o que bem entendam. Alexandre, eu tô sabendo que tu tá com o horário meio contado aí, né? Eu tava só controlando o relógio aqui.
Eu tô 4 horas atrás, mas então eu tenho que correr agora, né? Eu acho que foi legal, cara. Gostei do papo hoje. Foi bastante construtivo. Falamos de coisas importantes que certamente aí podem impactar aí as pessoas de alguma forma e ajudá-los aí na sua jornada. Espero que beleza, pessoal? Se gostaram, dá um likezinho, pode compartilhar. Por favor, escreva aqui embaixo, dando opinião, isso nos ajuda. Até surgiram temas para a gente trocar uma ideia aqui, pode ser qualquer coisa. E aproveitar que o Alexandre está lá nos Estados Unidos, ele pode trazer sempre alguma novidade bacana para nós, nesse bate-papo aqui. Hoje, inclusive, completo 4 anos nos Estados Unidos, viu? Oh, maravilha. Aniversário. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo Conexão San Diego. Tchau, Alexandre. Abraço. Até mais, pessoal. Tchau.